Se você já assistiu alguns vídeos meus, pode ter percebido que eu uso muito a palavra fenômeno e experiência. E pode até achar que é uma mania minha. Por que eu falo fenômeno e experiência? Mas esses dois conceitos são fundamentais para entender boa parte tanto dos meus vídeos como dos meus textos, quando eu os uso. E eu quero conceituar aqui o que eu quero dizer com fenômeno e com experiência. Eu quero dizer coisas diferentes com cada uma dessas palavras. Eu as uso para coisas bem diferentes. E é de extrema importância a pessoa ter essa noção, até para suas reflexões filosóficas e científicas sobre as questões sobrenaturais, né, paranormais. Quando eu trato de fenômeno, eu estou me referindo a um conjunto de eventos que a gente convenciona que podem ser observados objetivamente. Quando eu falo de experiência, eu estou tratando de um conjunto de eventos que eles só são constatados subjetivamente. O que quer dizer com eventos objetivos e eventos subjetivos? Os eventos objetivos são aqueles que se pressupõe que eles acontecem independente da observação do sujeito. A mãe bota a mão na testa da criança, vê que a testa está super quente e ela deduz que está com febre. E na maioria dos casos essa dedução é bem segura. É um sintoma, um sinal, na verdade, bem característico. O corpo está quente, febre. Isso é uma constatação objetiva. Independe da criança vir falar que está com febre. Às vezes a criança nem sabe falar, é um bebê, nem sabe o que é febre. E a experiência da febre a pessoa não tem a experiência da febre. A criança pode ter uma experiência de estar triste, pode ter uma experiência de estar cansada, pode ter uma experiência de estar com dor de garganta, né? Mas o fenômeno, a constatação objetiva do corpo quente, a testa quente, o pescoço, as axilas, a mãe já deduz, é febre. Esse é o tipo de investigação objetiva. Na ciência se fazem investigações objetivas. Os métodos geralmente são os métodos utilizados pelas ciências naturais. A física, a química, a biologia, em certo ponto. Embora também ciências humanas, em várias pesquisas, utilizam métodos das ciências naturais. Por outro lado, existem daí as experiências subjetivas, os eventos subjetivos. São aqueles eventos que só podem ser conhecidos pelo relato do sujeito que está experienciando esse evento. Por exemplo, se a criança diz para a mãe: "Mãe, eu estou triste". Não adianta a mãe botar a mão na testa. A mãe pode até tentar imaginar porque está triste, mas o mais correto, o que ela vai fazer? Vai perguntar: "Mas filho, por que você está triste?" E ele vai dizer: porque meu brinquedo quebrou, meu carrinho quebrou, porque na escola ganhei uma nota baixa, porque um amigo meu me bateu na escola, porque, enfim, porque o pai não aparece em casa, ele não fala com a gente porque ele chega muito tarde e não brinca mais comigo, nunca tem tempo para mim. Enfim, mas essas são coisas que o próprio sujeito que experiencia a tristeza vai informar. Não há outra forma. Há formas de tentar deduzir, tentar inferir, tentar imaginar, que são válidas, mas também não são... O objetivo primeiro é saber como é que está sendo a experiência daquele sujeito. Por isso que se fala de subjetividade, experiência subjetiva. Porque ela é uma experiência dependente do sujeito, ela é construída pelo sujeito e você precisa ouvir o sujeito. Os eventos sobrenaturais, muitos deles nos levantam perguntas tanto de caráter objetivo como de caráter subjetivo. Por exemplo, eu gosto bastante da experiência fora do corpo, é um assunto que eu tenho bastante interesse. Ela levanta perguntas objetivas, por exemplo, o ser sobrevive à vida física, ao corpo biológico? São perguntas que, para serem respondidas, precisam de métodos objetivos, alguma forma de constatar o ser e constatar que enquanto o corpo está num local, o ser está em outro. Na década de 70 ou 80, se eu não me engano, se fez até experimentos com um viajante astral em que ele
ficava deitado ali por uma série de testes e, inclusive, ele alegava poder ter viagem astral enquanto falava com o experimentador, né? Então ele ia falando qual era a imagem que aparecia à distância. Acontece que essa imagem só podia ser identificada se olhada de um ponto específico, porque era usado um aparelho com espelhos, e se essa imagem fosse vista de outro ponto específico, seria outra imagem. Ela não combinaria. Então a instrução para aquele participante, para aquele viajante astral, né, era assim: você vai precisar sair do seu corpo e ir até aquele local ali. Daquele local você vai olhar nessa janela, que aí você vai ver a imagem, você me diz a imagem. E ele teve bom índice de acerto, bem maior do que esperado por média. Isso deixa alguma pergunta, deixa a gente com a pulga atrás da orelha. Então, vai que ele realmente, né, enquanto o corpo dele estava deitado ali na sala, ele estava falando o que a mente dele via de um local fora, né? Então é o tipo de pesquisa, vocês veem que é um design bastante inteligente, bastante curioso, e que vai requerer a criatividade do pesquisador, vai requerer equipamento, né, custo, dinheiro, programas de pesquisa que estejam aceitando esse tipo de estudo, enfim. Então, são pesquisas de difícil elaboração, mas que estão aí para quem quiser fazer, né? Teoricamente, né? Estão aí para que no futuro sejam feitas outras, para tentar constatar a existência do espírito fora do corpo, a existência ou se o ser existe fora do corpo. Esse mesmo assunto da viagem astral também levanta perguntas de caráter subjetivo. Porque, veja bem, independente de se o ser está ou não fora do corpo, não há nada que impeça ele de ter uma experiência de estar fora do corpo. Por quê? A gente sabe que a experiência é algo criado pela mente. Essa experiência, vamos dizer, o que eu estou vendo agora na minha frente, né? A câmera, o sofá, né? O microfone, na verdade, são recepções de ondas, né? E essas ondas são codificadas pelos meus olhos e o cérebro cria essa experiência tridimensional, visual, ou seja, eu estou vendo branco aqui, mas o branco é uma coisa que o cérebro, ao longo da evolução dos milhões de anos, convencionou essa cor. Eu não sei como é que é a visão do branco para vocês, e poderia ser que o cérebro botasse outra cor aí, né? Enfim, a criação da experiência é uma coisa que a gente não sabe como aconteceu. E essa experiência de eu estar dentro do meu corpo é uma experiência que o cérebro construiu, né? Uma experiência que uma cadeira, a gente acha que não tem essa experiência de estar dentro da cadeira. Não sei, né? Mas as pessoas têm a experiência de estar dentro delas, mas isso foi uma construção ao longo da evolução. Por que que, assim como a gente tem a experiência de estar dentro desse corpo, geralmente a nossa experiência é de que nós estamos na nossa sede visual, porque a nossa visão é a nossa força, a nossa percepção mais poderosa, mas nós temos experiência de dor na perna, se alguém nos belisca. Então a gente tem essa experiência meio difusa pelo corpo. Mas por que a gente não pode ter uma experiência de estar, de sentir alguma coisa fora do corpo? Não tem um impedimento. Ou seja, mesmo que o espírito não saia do corpo, mesmo que nem haja espírito, ou o que quer que seja, não há um impedimento de que nós, seres humanos, tenhamos experiências que estamos em lugares diferentes. Mas essa experiência consegue ser conhecida a partir do relato, e ela não requer uma prova. Assim como quando o filho fala para a mãe, eu estou triste, a mãe não diz assim, prova que você está triste. Porque não existe uma prova de que a pessoa está triste. Tristeza é uma coisa que você só vai saber ouvindo as pessoas. E os pesquisadores podem até coletar estatisticamente centenas de relatos de pessoas tristes e medir
alguns dados objetivos, idade, sexo, nacionalidade, histórico familiar. Eles podem pegar dados objetivos a partir desse relato estatístico da tristeza. Mas o fato é que a tristeza em si é uma experiência, não há como provar. Você pode só buscar evidências objetivas dela. Experiência fora do corpo é a mesma coisa. Nunca vai haver como provar, porque experiência não é uma coisa que se requer prova. Experiência é uma coisa que se requer ouvir o sujeito que experiencia e procurar aprender com isso. E eu queria deixar claro isso, né? O vídeo foi um pouco longo, mas queria que vocês tivessem essa noção da diferença entre o que é fenômeno, o que é objetividade, o que é experiência, o que é subjetividade, que para se começar a conversar sobre esses assuntos é importante ter claro esses conceitos.